Olá pessoal, na aula de hoje então nós vamos estudar Guilherme de Ockham e Nicolau de Cusa. Com esses autores nós assim já demonstramos as raízes da modernidade ou o momento que proporciona, que já oferece as bases para aquele pensamento que vamos depois denominar de moderno. Portanto, estamos aí já no final da Idade Média, no ocaso da Idade Média, século XV, final do século XIV, século XV, às vésperas do século XVI, que é então um momento de mudança, né? Muita coisa continua a mesma, algumas coisas melhoram, outras pioram, mas sem dúvida nenhuma temos novas caracterizações do que vamos chamar de modernidade, modernismo, né? Nós estamos numa continuação desse tempo que chamamos de pós-modernidade, ou seja, a nossa idade contemporânea. Mas antes de nós estudarmos alguns tópicos, né? Porque apenas esta aula aqui é um estímulo para que você, na disciplina de História da Filosofia, vá às obras que temos de História da Filosofia aí, que estão propostas no programa, e também vá às obras clássicas, né, desses autores que estamos citando. Sempre é bom lembrar isso. As nossas aulas aqui, elas não têm condições, não têm como objetivo o aprofundamento desses autores, mas elas se constituem num estímulo, né, para que vocês percebam quantas informações de autores e de obras compõem este período que estamos a estudar, a história da filosofia medieval, certo? Então isso é bom ficar claro. Mas então, no último vídeo, nós estudamos o pensamento político do século XIV, e no pensamento político do século XIV nós temos muitos autores, né? Ainda temos presente as contribuições de Tomás de Aquino a respeito da polis, e volto a chamar a atenção para esta obra importante que é o De Regno, ou De Regimine Principum, ou chamado A Monarquia de Tomás de Aquino, onde ele fala do bem comum, da necessidade de unidade no reino. Pois bem, nós temos também muitas críticas à tradição do século XII, XIII e XIV, e uma preocupação de delimitar os poderes e de legitimar os poderes, ou melhor, perguntar quem realmente tem o poder legítimo. Então nessa disputa, nessa discussão sobre a legitimidade do poder, afinal de contas, se temos vários poderes, poder do imperador, o poder dos reis, poder civil, e por outro lado temos o poder do Papa, o poder dos bispos. Quem é que realmente tem o poder? Parece que o poder tem que ser um só, senão um reino e um império não funciona, há conflitos, há divisão. Então nessa discussão sobre a legitimidade do poder, sobre quem de fato tem o poder legítimo, se faz a diferença, a distinção entre poder no sentido temporal, coercivo, o poder de obrigar, e outros poderes mais como funções, poderes menores, vamos dizer assim, ainda que sejam funções importantes. Então nós temos uma gama muito grande de obras, de autores, de doutrinas, junto aos fatos, aos conflitos que acontecem sobretudo no século XIV. E nós vimos aqui na última aula, o autor que inclusive o professor que vos fala estudou, chamado Marcílio de Pádua, médico e filósofo, que nos deixou uma obra bastante conhecida chamada O Defensor da Paz. E nesta obra então Marcílio de Pádua deixa claro uma coisa, que o poder legislativo, ou seja, a causa eficiente da lei, quem faz a lei deve ser o povo, ou o conjunto dos cidadãos, ou uma parte representante, preponderante deste conjunto dos cidadãos. Então nós temos aí com Marcílio de Pádua a ideia do consenso, né? Que a maioria deve julgar, deve escolher, deve participar da lei. Evidentemente que nós já temos em Tomás de Aquino e outros autores essa ideia de que a lei deve ser algo que a comunidade se manifeste. Todavia, nós temos em Tomás de Aquino e nas tradições muito claro de que a lei só é legítima, só é realmente válida, só é adequada quando a lei humana, a lei que sempre temos que estar fazendo, mudando, adequando às situações,
isto não é negado na tradição escolástica, mas a lei humana, a lei positiva só é legítima quando ela é uma expressão da lei natural, da lei eterna, da lei divina. Ou seja, não é o consenso, não é porque a maioria decide isto, que isso necessariamente é o melhor, que isso é legítimo, que isso realmente realiza a natureza, que isso concorre para uma sociedade feliz, para o bem comum e também para a salvação dos cidadãos. Mas a lei é legítima, a lei serve, a lei é autêntica, na medida em que a lei humana, a lei racional, a lei positiva, como chamamos, ela é uma expressão, ou seja, ela é fiel, ela é uma expressão, ela vai de encontro, ela expressa, ela não trai a lei natural, a lei eterna, a lei divina. Em Marcílio de Pádua, apesar de ele ser um cristão, também um filósofo que na sua obra cita muitíssimo Aristóteles, ele dá uma tônica ao consenso, no momento em que, inclusive, nós temos em Marcílio a origem do Estado laico, a ideia de que o poder executivo e o poder legislativo não deve estar na mão de uma autoridade religiosa, nem do Papa, mas na autoridade laica, seja o imperador, seja o rei. Então, o Papa tem a sua função importantíssima, os bispos, os religiosos, mas o poder temporal pertence realmente à autoridade civil, ao rei, ao imperador, ou a um grupo de aristocratas, ou a um grupo republicano que esteja no poder. Então temos aí esta ideia de Estado laico, o poder é laico. No entanto, Marcílio de Pádua deixa bem claro que a sociedade é profundamente religiosa. A maioria, a totalidade dos cidadãos são cristãos. A totalidade dos cristãos, o conjunto dos cristãos, é o mesmo conjunto dos cidadãos, a totalidade dos cidadãos. Então, a autoridade civil, o rei e o imperador, deve não esquecer o fim último dos homens, a salvação eterna e, portanto, defender a fé cristã, defender a fé católica. Marcílio inicia esta sua obra, O Defensor da Paz, que é uma obra onde nós encontramos as raízes do Estado laico, mas numa ideia de que o Estado é laico, enquanto o governante civil deve ser um leigo, um laico, mas não no sentido antirreligioso. O Estado é laico, porém religioso, porque a maioria dos cidadãos são religiosos e assim o querem. Então, não se pode pensar num Estado que não contemple, que não considere a realidade da maioria dos seus leigos, dos seus cidadãos. Neste momento da história, então, nós temos, contemporâneo a Marcílio de Pádua, Guilherme de Ockham, que também vai ser muito importante no pensamento político, pelas críticas que ele vai fazer, inclusive em relação ao poder do Papa e ao Papa na época, Papa João XXII, com o objetivo de delimitar os poderes, né? Delimitar os poderes, salvaguardando sempre também a liberdade dos diversos grupos. Mas antes de passarmos a estudar Guilherme de Ockham, eu quero chamar a atenção para a escola franciscana. Brevemente quero lembrar dois autores importantes, colegas, vamos dizer assim, de Guilherme de Ockham, que antecederam a Guilherme de Ockham, na medida em que são franciscanos. O Guilherme ou William de Ockham é um franciscano, pertence à ordem mendicante dos franciscanos, e antecederam a ele duas personagens muito importantes no franciscanismo. Quais são elas? O São Boaventura e o Beato ou Bem-aventurado Duns Scoto ou Duns Scotus. Então, apenas uma palavrinha a respeito de cada um deles para não ficar em branco. O São Boaventura, chamado João Fidanza, nasce em 1217 e vem a falecer em 1274. Ele foi um contemporâneo de Tomás de Aquino, falece até no mesmo ano. Ele leciona na Universidade de Oxford, na Universidade de Paris, se tornou geral da Ordem dos Franciscanos, também cardeal, e nos deixou mais de 65 obras. Muito importante, né? Conhecedor do pensamento aristotélico, conhecimento platônico, ele preocupa-se com a unidade do saber cristão. E de Boaventura, entre tantas as obras, há uma obra muito importante, chamada Breviarium, ou Itinerário da Mente para Deus, em que ele nos fala que Deus está presente e operante em todo ato cognoscitivo,
e, portanto, não há necessidade de demonstrar a sua existência. Deus é como um artista que cria e, portanto, tem um projeto racional que se exprime nas ideias. A criação, portanto, a criação da parte de Deus, ela se realiza em duas formas, através das razões seminais e através do exemplarismo. Então são ideias importantes que convém estudar na obra de São Boaventura, a ideia de razões seminais e a ideia de exemplarismo. E o criado, a criatura humana, tudo que é criado, é sinal de Deus em vários níveis, como vestígio para os entes sensíveis, como imagem para o homem, como semelhança para as realidades deiformes. O mundo é, portanto, uma escada que permite ao homem ascender até Deus. Tudo fala de Deus. Portanto, Deus está presente no homem. Deus está presente nos vestígios da criação. E através dos vestígios da criação, através de tudo, de todos os detalhes, então, e através da natureza humana, nós podemos como que subir, ao subir uma escada, ascender então, e intuir, conhecer e intuir aquilo que Deus é. Evidentemente que isso só pode acontecer, não apenas pelo esforço do homem, da razão e da vontade do homem, mas porque também isto é permitido da parte de Deus, é dado a graça de Deus. Outro autor que devemos considerar é também um franciscano chamado João Duns Scoto, ou simplesmente conhecido como Scotus, né? Ele nasce na Escócia em 1266 e vem a falecer em 1308. Portanto, já é posterior a São Boaventura e Santo Tomás de Aquino. Duns Scoto é, sem dúvida nenhuma, um dos luminares da escolástica. Até porque a sua filosofia, em certo sentido, vai se contrapor ou explicar as coisas de um modo diferente do pensamento tomista. E apenas uma palavrinha, um anúncio, para não passar em branco este autor, é o conceito de univocidade, conceito de ente unívoco, né? E também o conceito de esseitas. Nós devemos então aí a Duns Scoto uma tônica ao princípio de individuação. Bom, na lógica dos Scotos vai nos dizer que é necessário analisar todos os conceitos complexos para chegar a conceitos simples. Para fazer isso é preciso uma doutrina da distinção. Então, Duns Scotus nos fala de uma distinção real, de uma distinção formal, de uma distinção modal e de uma distinção de razão. Então, portanto, para nós chegarmos aos conceitos, nós temos então que partir dos conceitos complexos e, a partir daí, chegar aos conceitos simples, e isso significa fazer uma distinção em 4 sentidos. Então, o que seria a distinção modal? É reconhecer que entre os diversos graus da mesma qualidade há realmente diferença, distinção. Depois, uma distinção real, como a que existe, por exemplo, entre Sócrates e Platão. Quer dizer, 2 entes podem ser semelhantes, podemos dizer até iguais, da mesma forma, tá? Mas há uma distinção real, não há 2 entes iguais. A distinção formal, a distinção como a que existe entre inteligência e vontade. E a distinção de razão refere-se ao campo lógico e serve para esclarecer certos termos. Então, o ente unívoco é o primeiro conceito sem o qual nada se teria, portanto, o conceito simples, o conceito unívoco. Estendendo a distinção modal, isto é, prescindindo de todos os modos específicos em que se atua para todos os entes, se obtém o ente unívoco. O homem e Deus são entes, mas o primeiro, Deus, o é no mundo, mas o homem é ente no mundo finito. E é evidente, Deus é o outro ente que é infinito.
Então, o conceito de ente unívoco, ou a univocidade do ser, é um conceito importante, presente em algumas obras de Duns Scotus, que, de certa forma, também vai numa posição contrária ao pensamento que nós vamos ter na escolástica dominicana do século XII e XIII. E um conceito importante dos Scotus é o conceito de esseitas. Ou seja, aí temos há esseitas dos Scotus, o princípio de individuação. Depois do esvaziamento do universal, a verdade mais profunda é a do particular. Esseitas significa, esta é a realidade última de um ente, e não pode ser deduzida nem da matéria nem da forma. Esseita vem de ec est, ou seja, estamos falando de uma realidade que é esta e não outra. Então, aí está a insistência de Duns Scotus, né? Para nós entendermos o ser, cada coisa, nós temos que realmente separar isto, apesar da sua matéria e da sua forma, e esta matéria e forma ser comum a outras matérias e outras formas, nós temos aqui uma posição diferente daquela posição de Santo Tomás, que trabalha com a analogia dos entes. Nós aqui estamos trabalhando com a individuação, com a univocidade do ente, onde o Scotus vai dizer que a esseita justamente significa dizer que isto é isto, esta coisa aqui é esta, e totalmente outra e diferente de outras, ainda que sejam semelhantes. Bem, mas este autor dos Scotus, então, é um luminar na escolástica franciscana, e vale a pena também se considerar as suas obras e, sobre este autor, realizar alguns estudos. Então vamos agora ver algumas ideias em torno de Guilherme de Ockham, ou, se quiserem, William de Ockham, né? Claro que o Ockham e o Ockhamismo é um movimento que faz parte do movimento de Oxford. Depois nós temos mais tarde, na modernidade, o famoso movimento de Oxford, o conservadorismo em Oxford, mas nós estamos aqui no final da escolástica, no momento em que a escolástica vai aos poucos modificando aquela reflexão que fazia em torno da razão e da fé, e que buscava uma harmonia da razão e da fé no sentido de dar importância a essas duas dimensões, a essas duas possibilidades do conhecimento humano. Mas nós vamos ter aqui aos poucos uma separação da razão em relação à fé e, de certa forma, até a admissão de que a razão seria superior, ou a razão por si só explicaria as coisas, não necessitando em nada da fé. Nesse sentido que a escolástica vai, vamos dizer, sendo diminuída, sendo enfraquecida, porque o que caracteriza a escolástica é o reconhecimento da importância da razão, sim, sempre a importância da razão, temos isto em Tomás de Aquino, temos a razão para criar, para fazer as coisas, para descobrir, mas a escolástica submete a razão à fé porque reconhece que a razão não descobre todas as coisas. A razão não é capaz de ter um conhecimento da realidade, seja do microcosmo, seja do macrocosmo, nem no século XXI. Nós mais não sabemos do que sabemos, podem ver isso nos estudos de astronomia e qual ciência que querem partir para chegar a esta verdade. Muito sabemos, sim, há uma evolução do conhecimento, mas quanto mais sabemos que não sabemos. E os homens, então, pela razão, os homens em geral, homens e mulheres, necessitam adorar a Deus, mas pela razão, por mais que pensem em formas de culto a Deus, são capazes até de adorar um bezerro de ouro, como aconteceu no Antigo Testamento. Então a revelação e a fé é uma confiança na revelação, a revelação e a fé estão aí para iluminar a razão, para que o homem realmente não adore o bezerro de ouro, mas adore a Deus em espírito e verdade, para que o homem faça aquilo que convém à sua natureza, mas para isso não se julgue ele único inventor do cosmo, da vida e de si próprio.
Mas esta consideração, então, que nós temos de uma razão, que ouve a fé, que considera a fé ao lado da fé, aos poucos vão mudando, e nós temos isto, sobretudo, em Guilherme de Ockham. E com isso, de certa forma, nós vamos assim já tendo as raízes do que vai ser a modernidade. Guilherme de Ockham é nascido na Inglaterra por volta de 1285. Nasceu numa cidade de Surrey, mais ou menos uns 40 quilômetros de Londres, perto de Londres. Ockham foi uma personalidade de caráter independente, cujo pensamento segue com lógica implacável, sem medo de soluções radicais. Entre suas obras filosóficas podemos citar a Ordinácio, comentário do primeiro livro das Sentenças, a Reportácio, questões sobre o segundo, terceiro e quarto livro das Sentenças, a Quadlibeta, a Summa Logica, a Expositio Aurea e a Summele in Libros Physicorum. Ockham morre em 1349. Na filosofia, a grande característica de Guilherme de Ockham é a crítica. Só aceita como conhecimento seguro aquele que é percebido com evidência ou deduzido de verdades imediatamente evidentes. Mostra um domínio extraordinário da lógica e uma predileção clara pela coisa individual, pela experiência e pela observação. Possuímos um saber evidente quando a evidência de um juízo decorre imediata ou imediatamente do conhecimento dos termos que o compõem. Diz Ockham: mostrarei que nosso intelecto, até nesta vida, pode ter a respeito do mesmo objeto e sob o mesmo aspecto dois conhecimentos incomplexos e especificamente distintos, sendo que um se pode chamar intuitivo e outro abstrativo. Ockham defende a base empírica do conhecimento intuitivo e abstrativo com primazia do singular. Por conhecimento abstrativo, não entende aquele que não necessariamente se realiza por meio de conceitos universais, mas como simples saber a respeito de um objeto qualquer. Diz Ockham: o conhecimento abstrativo, porém, é aquele em virtude do qual se pode conhecer com evidência se uma coisa contingente existe ou não. Portanto, em Ockham, nós temos um primado no indivíduo, um primado na experiência. A experiência é conditio sine qua non, dita as regras para o verdadeiro conhecimento. O saber intuitivo, ao contrário, dá-nos um conhecimento imediato do objeto, fundamentando desta forma um juízo evidente. É certo que essas verdades podem ser conhecidas com evidência. E todo conhecimento complexo dos termos ou das coisas significadas reduz-se em última instância ao conhecimento dos termos incomplexos. Continua Ockham dizendo: logo, esses termos ou coisas podem conhecer-se por outro que aquele em virtude do qual não se podem conhecer tais verdades contingentes, a saber, o conhecimento intuitivo. E é dele que começa o conhecimento experimental, porque, em geral, aquele que pode ter a experiência de alguma verdade contingente e, mediante ela, de uma verdade necessária, tem algum conhecimento incomplexo de algum termo ou coisa que não possui quem não pode ter tal experiência. Segundo Aristóteles, o intelecto possui conhecimento apenas do universal e não do singular. Vejam, segundo Aristóteles, o intelecto possui conhecimento apenas do universal e não do singular. E assim nós vamos encontrar também em Tomás de Aquino. Ockham afirma que nosso conhecimento intelectual se baseia no singular, pois só o conhecimento intuitivo pode fundamentar nossa cultura científica. É sabida a posição crítica de Ockham em relação à natureza e o valor do conceito universal. Para ele, a coisa real é essencialmente individual, pois nas coisas não há nenhuma espécie de universalidade correspondente aos conceitos universais. Estes são intelecções das coisas individuais. Para Ockham, não existe o universal platônico, nem o aristotélico.
Simplesmente não existe universal fora da coisa, nem na coisa, razão pela qual não pode ser abstraído dela. Só tem realidade o particular, que em nossa mente se reflete em imagens. O universal é apenas um flatus vox, um ruído aí, uma falha na voz. Para Ockham, os universais estão na mente, de alguma maneira. Desta forma, sua posição é conceitualista. O conhecimento racional, segundo ele, não tem acesso às coisas. Isso aplica-se também à questão da existência de Deus. A verdade revelada é inacessível à razão. Com isso, rebaixa o conhecimento racional, afirmando a supremacia da fé sobre a razão. Mas a glorificação da fé, em detrimento da razão, é ambígua. Além disso, separadas radicalmente da fé, a razão e a filosofia libertam-se da condição de servos da teologia. Assim, a escolástica e o pensamento medievais chegam ao seu limite. A razão, com suas debilidades ou não, volta novamente a caminhar por sua conta e seu próprio risco. Então, claro que o Ockham não nega o grande valor da fé, né? A fé tem mais valor que a razão, mas os assuntos da fé, os temas da fé, a razão nada ou pouco pode dizer. Então, nesse sentido, ele separa, ele torna independente o caminho da razão, o caminho das ciências. Então, começa a ver pela primeira vez na história essa dicotomia entre fé e razão, esta separação radical. Este é o novo problema que teremos, isso terá consequências, né, a um mundo que separa os fins do homem, o fim natural do fim sobrenatural. E, de certa forma, eu diria, né, se trai a natureza do homem, se trai aquilo que o homem é, aquilo mesmo que ele é, como se pudesse se separar o homem físico do homem metafísico, o homem psíquico com a sua dimensão sobrenatural do homem natural. E a universidade, aos poucos, vai fazendo esse caminho de distinção e de separação do conhecimento, e nós entramos numa crise, na crise da subjetividade, na crise de separar, de certa forma, a universidade da vida, e mais ou menos aonde estamos, né, em que assuntos de muita relevância não são abordados pela universidade, mas não são negados de forma nenhuma pelo cotidiano da vida, pela humanidade, e aí está a problemática de se resolver os problemas de qualquer forma. Portanto, aí temos de um lado o fideísmo, o fundamentalismo, e de outro lado o racionalismo, e não se resolve bem as coisas, porque justamente há questões em que a universidade não participa mais. Não de um modo geral, mas em muitos casos. E isso começa justamente aí nesse período com o occamismo, entre outros teóricos. Dois princípios alicerçam e estruturam o occamismo, tanto na teologia como na filosofia. O primeiro formula da seguinte maneira: Deus pode fazer tudo que, ao ser feito, não inclui contradição. Ockham tira todas as conclusões. Diz que se trata do primeiro artigo do credo, da oração do creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Quer dizer, Deus pode fazer tudo o que quer e nisso não há contradição. Vejam que no pensamento tradicional da escolástica vai se dizer que sim, Deus pode fazer tudo, mas Deus não faz nada que seja contraditório. Deus não vai fazer que a terra gire ao mesmo tempo para a direita e para a esquerda, que seria contraditório, então Deus não vai ferir, evidente, o princípio de contradição. Ockham aqui separa de tal forma, né, voltamos de certa forma até aquele creio porque é absurdo lá de Tertuliano. Não se podem estabelecer distinções ou diferenças em Deus. Em Deus, filosoficamente, sabedoria, vontade, bondade ou qualquer dos atributos se identificam. Filosoficamente, de Deus não sabemos muito, nem se existe um só. Seus desígnios permanecem impenetráveis. Vejam que a posição do tomismo e a posição da escolástica vai dizer, olha, nós podemos não conhecer a Deus naquilo que Ele é em sua essência, mas nós podemos saber que Ele existe. Isto não é absurdo à nossa razão, isso não é contra a nossa razão,
o suprarracional não é irracional, e também podemos entender, a nossa razão pode entender, que é lógico que se Deus existe, ele é um apenas, né? Não podemos ter vários deuses, um deusinho disputando mais valor do que o outro. Então, se Deus existe, se é todo poderoso, certamente a unidade é um atributo nele. Ockham aqui, de certa forma, põe isso abaixo, né? Então nós voltamos, ainda claro que ele seja um homem de fé, um cristão, franciscano, mas voltamos a esta possibilidade de que podemos até compreender que existem vários deuses, e voltamos aí ao politeísmo dos antigos. Outro princípio importante da filosofia de Ockham, bastante conhecido, é a chamada navalha de Ockham. Navalha de Ockham. Ou seja, não se devem multiplicar os entes sem necessidade, né? Com esta metáfora, Ockham quer exprimir um princípio antiplatônico segundo o qual não é necessário multiplicar os entes e construir um mundo ideal de essências. De fato, não é preciso ir além dos indivíduos. Não se devem multiplicar os entes sem necessidade. Este é o significado, então, deste aforisma, desse título, A Navalha de Ockham. Portanto, sendo a experiência para Ockham a única garantia da existência das coisas, devem eliminar-se essências ou causas metafísicas imaginárias. Tudo que ultrapassa a experiência é imaginário. Só existe o concreto individual, e dentro do individual e do concreto não podemos estabelecer distinção de nenhuma índole. Então nós vamos ter aí o primado do indivíduo, o primado da experiência, o primado daquilo que está na minha frente. Então a experiência é que me garante um conhecimento necessário, não necessariamente analogias ou outras teorias. Eu acho que esta posição de Ockham tem seus limites, porque entendo, né, que nós podemos ter N experiências, por exemplo, um médico, evidentemente que a experiência é importante, o conhecimento também parte da experiência, mas a experiência não diz tudo. Um homem pode ter 10 filhos, a experiência é com 10 filhos, mas se uma vez ele não abstrai ou não ouve, não presta atenção sobre o que significa ser um bom pai, não há esta preocupação teórica com isso, que ele pode até receber através da leitura ou através da sua educação, ele pode ter uma vasta experiência em quantidade no sentido de ser pai e não tornar-se um bom pai, né? Então a experiência é importante, mas me parece que a experiência não garante a verdade das coisas ou o conhecimento. Então nós temos aqui dois polos de reflexão sobre a questão dos universais. Para Ockham, a teologia não é ciência, não havendo nenhuma possibilidade de conciliação entre a razão e a fé. Por isso, o nominalismo triunfou rapidamente e durante 1,5 século dominou em quase todas as universidades. Ou seja, o conceitualismo, ou em Ockham, o nominalismo, vai dizer que nós só podemos dar nome às coisas. Universais, na verdade, são nomes, mas nada mais do que isso, porque o que nós temos não são universais, nós temos indivíduos. Segundo Ockham, não podemos ter nenhuma notícia intuitiva de Deus, nem pelos sentidos, nem pela inteligência. Portanto, se o conhecimento abstrativo pressupõe o intuitivo, é impossível conhecer a Deus por meios naturais. Por isso, Ockham encontra um subterfúgio. De Deus não podemos ter nenhum conhecimento direto e intuitivo, mas Deus pode infundir-nos um conhecimento abstrativo de si mesmo, ou seja, Deus pode causar na alma uma noção abstrativa da divindade, um conceito. Podemos receber, assim, um conceito sem saber se existe a realidade correspondente. Diante destas afirmações, não há nenhuma prova da existência de Deus. Esta é objeto da fé e não objeto de demonstração. Não se pode provar a existência de Deus pelo princípio de causalidade, porque não se pode provar que o processo das causas não seja infinito dentro de cada ordem. Sabemos da existência de um só Deus apenas pela fé.
Desta forma, Ockham estabelece a separação radical entre a ordem da fé e a ordem da filosofia. No plano do pensamento, tanto na filosofia como na teoria política, Ockham sinaliza o fim da Idade Média e a abertura para uma nova época, em que a razão retoma sua autonomia frente à fé e a vida dos homens torna-se cada vez mais independente dos preceitos religiosos. Nós vamos ter, então, aí, esta separação da razão e da fé, ao mesmo tempo que temos, paulatinamente, a separação entre igreja e Estado. Vou aqui fazer uma citação do professor Celestino Pires, conhecedor do pensamento medieval, que diz o seguinte: a atividade filosófica de Guilherme de Ockham estende-se da lógica à filosofia da natureza, reage contra o realismo epistemológico comum a Duns Scoto e ao mestre dominicano e restaura o nominalismo na teoria do conhecimento. Então, nesse momento nós temos justamente esse abismo, né, entre fé e razão. O nominalismo de Ockham tinha consequências práticas da maior relevância na história das ideias. Por um lado, toda a ciência era reduzida ao conhecimento empírico dos singulares, que, segundo ele, constituem toda a realidade da experiência. Por outro, o nominalismo criou um abismo entre o conhecimento científico e os domínios do pensamento religioso. Visto essa citação do professor Celestino Pires, então eu concluo esse estudo sobre Ockham, lembrando que na sua obra Ordinácio ele afirma que não podemos conhecer Deus intuitivamente de maneira puramente racional. Por isso não há conhecimento evidente da existência de Deus. Ciência e fé são dois caminhos paralelos, independentes um do outro. A fé é o único refúgio da certeza religiosa. Quer dizer, a razão nada pode dizer ou pouco pode dizer sobre a fé. Então, em relação à fé, o Ockham desacredita a razão. Há um rebaixamento da razão no momento que há a separação desses dois campos. Então, claro, podemos conhecer a Deus pela fé, mas a razão pouco pode compreender. Veja que nós temos aí uma posição diferente de Agostinho, diferente de Anselmo, diferente de Tomás de Aquino. Então, nesse sentido, há uma desconfiança da razão. E, portanto, a razão, então, em relação à metafísica, ela se separa. E isso, claro, vai influenciar a universidade, os séculos posteriores a Ockham, sobretudo a reforma de Martinho Lutero. Portanto, no final da Idade Média, percebemos uma certa desconfiança contra a razão. E aqui encontramos pressupostos históricos para a reforma ou rebelião de Martinho Lutero. Vejam que nas universidades oriundas da reforma, nós vamos ter, na formação dos ministros da religião, dos pastores, um desprezo à filosofia. Basta estudar a teologia, as Sagradas Escrituras, e se despreza, não se estuda a filosofia. Isto aos poucos depois que vai voltando esse estudo da filosofia, o estudo da metafísica. Vamos agora então estudar o nosso último autor previsto para o estudo de hoje, que é Nicolau de Cusa, apelidado de O Cusano. Nicolau de Cusa é um autor que está na fronteira entre o medievo e a modernidade. Ele nasce em 1401, na cidade de Kues, em Cusa, na Alemanha, e vem a morrer em 1464, na Umbria. Os restos mortais de Nicolau de Cusa estão em Roma, na igreja Chiesa San Pietro in Vincoli, igreja São Pedro em Roma, e nessa igreja, uma pequena igreja muito bonita, e na frente do túmulo onde está Nicolau de Cusa, nós temos a belíssima imagem de Michelangelo, de Moisés, aliás, a belíssima imagem, escultura em mármore de Moisés,
figura do Antigo Testamento, feita por Michelangelo. Mas o Nicolau de Cusa, então, ele segue o viés neoplatônico, é considerado neoplatônico. E, de certa forma, nós já vamos ter aí as raízes do pensamento hegeliano neste importante personagem que foi jurista, foi bispo, foi um verdadeiro pastor, professor e também chegou a ser cardeal da igreja. A filosofia de Nicolau de Cusa caracteriza-se por uma radicalidade originária que indaga pelo todo para abranger igualmente o máximo e o mínimo. Transforma a própria indagação em método e temática. O objetivo fundamental e o impulso que determinam toda a obra de Nicolau de Cusa é o homem. Entende que é o homem que luta pela vida. Justamente o homem luta pela vida porque acredita que a vida tem sentido, que há uma razão de ser das coisas. O Nicolau de Cusa nos deixou uma imensa obra, temos poucas traduções para o latim, mas a sua obra, para o português, mas a sua obra, sem dúvida nenhuma, é riquíssima, importante, variada, e aqui nós vamos apenas pegar uma temática para que vocês assim despertem o interesse por esse autor, que é a chamada coincidência oppositorum, ou seja, a ideia de coincidência dos opostos. E nisso vocês já vão ver uma familiaridade com Hegel. Mais tarde, quando estudarem filosofia moderna e contemporânea, o pensamento de Hegel, vocês vão se lembrar então de Nicolau de Cusa. Nicolau de Cusa diz que sobre Deus nós podemos mais dizer o que Deus não é do que aquilo que Ele é, né, na sua obra Visão de Deus. Mas enfim, vamos dizer alguma coisa sobre este tema, a coincidência dos opostos. Podemos dizer que o centro da doutrina de Nicolau de Cusa é a teoria da coincidência dos opostos. A verdade máxima é única, é o próprio Deus. A verdade, então, é o próprio Deus. Assim, Deus é a complicação unitária do múltiplo, que é a sua explicação. Como imagem, o círculo é a complicação unitária de todas as formas que são sua explicação. Deus, máxima complicação, verdade, unidade, reúne em si, como implicações, todos os seres que são sua explicação. Nicolau de Cusa expressa a relação entre Deus e o universo através de 3 conceitos básicos: o conceito de complicação, o conceito de explicação e o conceito de contração. Portanto, temos aqui 3 conceitos, né, para que vocês assim sejam introduzidos no pensamento de Nicolau de Cusa: complicação, explicação e contração. Tudo se resolve, a realidade se resolve, a nossa compreensão das coisas, nestes 3 conceitos, nesse processo: complicação, explicação, contração. Isto é bastante interessante. Voltamos aí, de certa forma, a Plotino, a essa ideia do microcosmo, macrocosmo, e o homem como pensador no meio disso, como aquele que descobre o sentido e a razão da sua existência, a razão de todas as coisas, a razão da realidade. Como máximo de todos os máximos, Deus contém em si todas as coisas. Pode dizer-se então que Deus complica, ou implica, ou inclui todas as coisas. Da mesma forma, o ponto é a complicação de todas as figuras geométricas, uma vez que a linha outra coisa não é que o ponto que se explica. A linha outra coisa não é que o ponto que se explica. Portanto, temos aí a complicação. Segundo, vamos então ao conceito de explicação. Quando se considera Deus como explicação, quer dizer-se que Deus é, em todas as coisas, aquilo que elas são. Enquanto explicação,
Deus é como a verdade na sua imagem. Dizer então que o universo é explicação de Deus significa dizer que ele é imagem do absoluto. Então, Deus se explica, Deus se manifesta no universo e nas coisas. O terceiro conceito, então, é o conceito de contração. Portanto, vimos aí complicação, primeiro conceito, explicação, segundo conceito, e agora o terceiro conceito importante em Nicolau de Cusa é o de contração. O conceito de contração é uma consequência para expressar a manifestação de Deus. Deus está contraído no universo, como a unidade está contraída na pluralidade, a simplicidade na composição, a quietude no movimento e etc. Desta maneira, Nicolau de Cusa pôde dizer que cada ser é contração do universo, e este, por sua vez, é contração de Deus. Isso significa que cada ser resume o universo inteiro e Deus. Então, com este movimento de complicação, explicação e contração, nós temos aí um processo, né, que caracteriza a filosofia de Nicolau de Cusa, chamado a coincidência dos opostos, ou seja, os opostos se complementam, os opostos se implicam, né? A afirmação que fazemos entrará em contradição, ou no momento que ela for admitida na realidade, uma ideia torna-se matéria, temos aí a contradição, o mundo dos contraditórios. Sempre temos uma postura oposta, que é a negação da afirmação. Então, afirmamos alguma coisa, somos alguma coisa, depois negamos esta coisa e caminhamos para um processo de síntese. Poderia se exemplificar aí, por exemplo, o nosso próprio desenvolvimento, crescimento. Ninguém é adolescente nem jovem se não negar a sua infância, né? O adolescente, o jovem, se faz na medida em que nega a criança que é ou que foi. Da mesma forma, essa criança e esse adolescente, esse jovem, com uma nova postura, amadurece, torna-se uma síntese, que é o adulto, a fase adulta, né? O adulto, por sua vez, é uma negação da adolescência ou da juventude. E assim, então, num complexo, numa evolução de contradições, nós vamos nos realizando. Portanto, há uma síntese que nada mais é do que a coincidência dos opostos, né? A própria família, uma coisa é o pai, outra coisa uma coisa é o filho, outra coisa é o pai, outra é o avô. Nós temos aí opostos nos termos de idades, né? de experiências, mas ao mesmo tempo tudo isso coincidindo forma um ponto que nós chamamos família. Então, meus amigos e minhas amigas, com Nicolau de Cusa e desejando bons estudos, né, a respeito deste período final do pensamento medieval, propriamente o século XIV e já também o século XV, eu então encerro aqui esta aula de vídeo que temos, né, desejando a todos vocês bons estudos.